Olá, meus amores, na aula de hoje, tá? Estamos na unidade 2 do livro 3, que traz como temática aprofundando informações a reportagem. Antes, aí vocês conseguem ver na foto revistas, né? E vários tipos de jornais. Aí é o suporte, tá? E o que é suporte, Valquíria? É todo lugar, físico ou virtual, usado para veicular textos, como é o caso do livro, do gibi, da folha de papel, o outdoor, o vidro traseiro do ônibus, os muros, certo? Então, nesta unidade, né, mostram dois suportes que são bastante conhecidos, já que agora vocês relembraram o que é suporte. Então, são bastante conhecidos de publicação de textos jornalísticos, certo? Que é a revista e os jornais. Então, ele vem fazendo duas perguntinhas básicas. Em qual desses suportes você vai encontrar notícia? As quais, conforme já estudou, são textos curtos, objetivos e que informam um fato muito recente. Tá correto? Quem gritou aí de casa para eu escutar daqui, que nos jornais, tá? É que a gente vai encontrar as notícias. E a segunda perguntinha ele diz: e se você quiser aprofundar-se em algum assunto, conhecendo opiniões a respeito dele e lendo depoimentos de especialistas, em qual suporte vai procurar um texto com essas características? Tá muito certo também, tá, bebê? Quem botou aí em revistas. Embora os jornais também publiquem reportagens, são nas revistas impressas ou digitais que esse gênero é mais explorado. Na sequência, você tomará contato com esse texto para estudar suas características. A reportagem é um gênero textual que apresenta alguns elementos semelhantes ao de uma notícia, título, lead e corpo da notícia, mas que se diferencia dela pelo fato de os temas receberem uma abordagem mais ampla e profunda. A reportagem pode ser considerada uma versão ampliada da notícia, diferentemente da notícia, que nasce da urgência de divulgar um fato. Ela privilegia a análise dos fatos e surge do olhar do repórter sobre as inúmeras informações que podem interessar ao leitor. A seguir, você lerá uma reportagem que foi publicada no jornal Cruzeiro do Sul, no dia 22 de janeiro de 2018. Leia o título e imagine um assunto que ele tratará. Olha o título da reportagem: A adorável companhia de animais nada convencionais. Que sentido você atribui às palavras nada convencionais? Porque elas foram usadas no título da reportagem. Para você, o que é um animal nada convencional? Vamos ler o texto para descobrir, pessoal. Vamos ver quem são esses animais. A adorável companhia de animais nada convencionais. É uma reportagem de dia 22 de janeiro de 2018, de Adriane Mendes. Diz assim: hamsters, chinchila, furão, corujas, cobras e até esquilos. Esses são alguns dos animais não convencionais que podem ser criados como de estimação. A procura por esses bichos tem crescido e há veterinários e lojas especializadas para eles. Quem tem esses bichinhos como companhia garante que não há dificuldade para a criação, mas alerta que, em alguns casos, é necessário contar com a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA. Entre as vantagens apontadas por esses tutores está a questão do espaço, pois, normalmente, são animais que podem viver em ambientes menores do que os demandados por cães e gatos. A engenheira de produção Camila Alves de Oliveira Meira cria dois ratos, da espécie Twister, usado em laboratório devido à sua inteligência, e um hamster. Ela explica que a opção pelos ratos foi a forma encontrada para que sua filha, Luna Cristina, de 12 anos, que adora animais, pudesse tê-los mesmo morando em apartamento. Ela conta ter adquirido inicialmente o hamster, visto pela menina numa loja de pet. Porém, pelo hamster ser muito recuo e quase não interagir, posteriormente comprou em tempos diferentes as duas fêmeas de ratos Twist, que é a Kimberly, de 5 meses, da raça padrão, que se caracteriza pelas listras nas costas, e a Dorothy, de 4 meses, da raça Halley.
Aí tem assim lá em cima, os furões são uma alternativa para serem animais domésticos, já que é possível interagir com ele, na primeira foto da legenda. Na segunda foto diz assim, os hamsters são ótimos animais domésticos, para quem tem pouco espaço em casa. Aí continua. Os ratos twister, segundo conta Camila, vivem em colônia e, por isso, precisam de companhia. A engenheira de produção reconhece haver certo preconceito por criar tais ratos, que teoricamente seriam primos do rato do esgoto. Mas conta que as pessoas mudam seus conceitos quando descobrem que são animais dóceis e com personalidade comparado à de um cachorro. Ela cita inclusive que nos Estados Unidos da América, os ratos twister aparecem em terceiro lugar como animal de estimação, ficando atrás apenas do cachorro e do gato. Além disso, é possível sua socialização com outros animais. Seus ratos moram num viveiro feito com caixa de madeira compatível ao tamanho de um frigobar, aquela geladeira pequenininha, com direito a andares, que adoram escalar. A alimentação é à base de frutas, legumes e verduras. Na página 37, vem mostrar os esquilos da Mongólia. Apesar de ter 2 cachorros, o estudante Pedro Henrique Luiz de Camargo, que diz gostar de animal em geral, possui 14 esquilos da Mongólia, sendo 6 fêmeas. Os animais são próprios do deserto da Mongólia e do deserto asiático. Pedro conta que adquiriu inicialmente 2 fêmeas e um macho, permitindo a procriação pela curiosidade em ver os filhotes nascendo. Ave Maria. Mas, por ser territorialista, o estudante fala que é preciso separá-los por sexo. E uma das fêmeas, que tem um temperamento agressivo, vive sozinha. Imagine a briga dentro de casa, tá? Eles são mantidos em caixas organizadoras e se alimentam da mesma ração destinada ao hamster. Barulhentos, não dava para mim. Os esquilos da Mongólia, que se diferenciam dos ratos pelos 20 centímetros de cauda, são ariscos e não gostam de ser carregados. Eles também não mordem e vivem entre 4 a 6 anos. Por já terem se tornado comuns no território nacional, não é preciso autorização para tê-los. Aí tem aí, os roedores são ótimas companhias, na primeira fotinha. Na segunda foto tem esquilos da Mongólia. Esquilos da Mongólia são barulhentos e precisam ser separados por sexo. E na terceira foto é um pequeno ouriço, que na reportagem traz aí agora o tema, né? Furão, chinchila e ouriço. Vamos ver quem são esses? Também por gostar de animais, Maia Maregi Monteiro de Carvalho, que trabalha com atendimento ao cliente e tem formação de técnica de assistência veterinária, mantém em sua casa, além de cachorro, 3 espécies bem diferentes como animais de estimação: furão, chinchila e ouriço pigmeu. Ela explica que todos são considerados animais exóticos, mas que somente o furão necessita de autorização do IBAMA. Embora todos vivam em ambientes separados, Naima diz que é possível interagir com cada um deles e, apesar da estranheza causada inicialmente, diz que seus amigos já estão todos acostumados. O ouriço, o furão, que vive em gaiola, ele já tem há 2 anos. O ouriço chegou há quase 1 ano e Marraia já possui a chinchila há muitos anos. O furão e a chinchila se alimentam de rações próprias, enquanto o ouriço come ração para gatos. Próxima temática é Tem demanda. O veterinário André Luiz Mota da Costa destaca que na clínica em que trabalha, no Jardim Guatemi, quase metade dos animais atendidos se refere aos não convencionais, ou seja, sem ser apenas cães e gatos. Dentre esses, os que mais são levados por seus donos são calopsitas, entre as aves, jabuti, entre os répteis e coelho, entre os pequenos mamíferos. Mas ainda, segundo ele, cobras e mini-porcos também já se tornaram comuns e destaca que a demanda de ouriços pigmeus tem crescido muito também. Ave Maria, viu? Para André, o interesse pelos animais não convencionais pode estar associado pelo simples desejo de ter um animal de estimação diferente, ou até por questões de espaço, tendo em vista que esses animais normalmente são de tamanhos menores e dão menos trabalhos que um cachorro. Entretanto, apesar de muita gente classificar tais animais como exóticos, pelo fato de não serem vistos como domésticos,
O veterinário explica que animal exótico é todo aquele que não pertence ao território nacional. Algumas espécies, por já serem consideradas domésticas, como o coelho e a chinchila, não necessitam de autorização do IBAMA para serem criados em casas. Já no caso do papagaio, do jabuti e de alguns mamíferos como o saguim, necessitam de autorização do IBAMA para viver domesticamente. André explicou que a exigência de autorização visa a comprovação de que a compra do animal é procedente de um criadouro, que, por sua vez, precisa também ser legalizado no IBAMA, evitando assim a comercialização de animais capturados e retirados de seus habitats naturais. No criadouro, os animais nascem em cativeiro e não retirados da natureza. Aí, um penúltimo subtítulo. Classificação é feita pelo IBAMA. Embora exista o hábito de classificar quaisquer animais de estimação diferenciados como exóticos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é um órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil, o conceito exótico é válido para as espécies de animais que não ocorrem naturalmente em território nacional. Também, de acordo com o IBAMA, a pessoa interessada em adquirir um animal exótico deve efetuar sua compra em lojas especializadas ou diretamente nos criadouros, desde que sejam empreendimentos autorizados para comercializar tais animais. Caso a pessoa queira importar diretamente, deve obter autorização no IBAMA mais próximo. Outra orientação dada pelo órgão federal é que, em caso de dúvida, o interessado confirme com o órgão estadual mais próximo se a loja ou o criadouro são realmente legalizados. O proprietário desses animais não precisa renovar sua autorização, bastando apenas guardar os documentos que comprovam a origem do animal, como a nota fiscal. É importante lembrar também que os tutores não podem retirar as marcações, anilha ou microchip que o animal deve portar já no ato da compra. O último subtítulo diz assim: insetos, larvas e outros animais são parte da alimentação dos pets. Para ter animais não convencionais, é preciso considerar que algumas espécies dependem de alimentos vivos para sobreviver. Porém, isso não chega a ser um problema em Sorocaba, onde, devido ao aumento da demanda, já existem estabelecimentos especializados. Nessa linha nutricional nada comum. Aí tem uma foto que diz assim: insetos são os principais alimentos dos répteis e podem ser comprados em lojas especializadas. São vendidas até mesmo baratas e larvas, que são muito apreciadas pelas corujas, por exemplo, e são também consumidas por humanos. Um desses estabelecimentos fica próximo ao zoológico Quinquinzinho de Barros. O proprietário, Ronaldo Garcia Ribeiro Puglia, explica que os alimentos vivos são diversos, desde ratos, camundongos, grilos, baratas e terríveis, larvas de besouro. De acordo com ele, a base nutricional dos carnívoros é composta de roedores e insetos. Os répteis também se alimentam de insetos, assim como os animais onovíporos, saguim, por exemplo, que também se alimenta só de insetos. E para quem acha estranho insetos serem a base alimentar de muitas espécies, o comerciante destaca que há humanos que comem as mesmas larvas destinadas às corujas. Segundo ele, na Tailândia e na Indonésia, isso é muito comum, embora o alimento seja consumido em forma desidratada. Agora, para quem tem dó de dar ratinho vivo para a cobra comer, Puglia atenta que atualmente existe a opção dos alimentos congelados. Entretanto, ele afirma que a natureza é tão perfeita que, na cadeia alimentar, as presas são mortas praticamente de imediato por seus predadores, evitando assim sofrimento. Ainda segundo o comerciante, entre seus clientes mais assíduos estão os donos de corujas, cobras em geral, lagartos, macacos e saguim. Aí tem a foto na página 39 que diz: tartarugas são ótimos animais de estimação, mas devem ter cuidados especiais. Adriene Mendes, a adorável companhia de animais nada convencional. Jornal do Cruzeiro. O texto era grande, né, pessoal? Se for preciso, na hora de responder as atividades, vocês devem dar uma nova lida, certo? Na página, eu não queria criar nenhum desses animais, viu? Já não gosto de criar nem cachorro nem gato, porque é da minha essência ter medo de cachorro, tá? Então é eles lá e eu aqui, certo?
39, interagindo com o texto, tá? Então diz assim: primeiro, que animais não convencionais mencionados no início da reportagem podem ser criados como de estimação. Segundo, convencional é aquilo que corresponde aos padrões já estabelecidos, aprovados pela tradição ou pelo uso. Ao refletir sobre esse significado e sobre os animais que você mencionou na questão anterior, por que eles são considerados pela reportagem como não convencionais? Vocês vão acertar tudo, porque está muito fácil. Terceiro, no primeiro parágrafo, há referência aos animais não convencionais e os animais que podem ser criados como de estimação. Conforme a reportagem, podemos afirmar que os trechos em negritos são contraditórios. Qual é a sua opinião sobre esse cenário? Quarto, analise o título da reportagem, A Adorável Companhia de Animais Nada Convencionais. O repórter dá pistas sobre as informações que serão dadas no texto? Qual palavra do título fez com que você chegasse a essa conclusão? Quinto, o que significa a sigla IBAMA? Também está no texto, tá? Sexto, qual é a vantagem apontada pelas pessoas que têm esses animais como companhia? Sétimo, por meio de informações presentes no lead da reportagem, é possível termos uma ideia dos motivos que levaram o repórter a escolher esse assunto como pauta. Quais são essas informações? Aí tem assim, ó, a pauta da reportagem. Você já sabe que a notícia nasce da urgência de publicar um fato. Ao contrário, a reportagem surge do olhar do repórter sobre determinada informação, que pode despertar o interesse do leitor. Ao responder à questão 7, você verificou que a procura por bichos não convencionais tem crescido e há veterinários e lojas especializadas para eles. Desse modo, o tema dessa reportagem tem grandes chances de fazer sucesso entre os leitores, pois se trata de um assunto que faz parte da vida da população. Como o repórter sabe que esse assunto é interessante e que a procura por animais não convencionais tem crescido? Porque ele realiza pesquisas, cobertura de eventos e seleção de dados, antes de iniciar o desenvolvimento de sua reportagem. Por isso, o resultado é uma versão ampliada da notícia, com ingredientes críticos. As reportagens costumam ser planejadas em textos denominados pautas e discutidas na reunião de pauta. A pauta tem duas finalidades básicas: convencer o editor de que determinado assunto merece ser analisado, publicado, e determinar objetivos para o trabalho do repórter. Conforme a indicação da pauta, o repórter inicia a investigação dos fatos ou assuntos, aprofundando as informações para o leitor. No oitavo quesito, que está na página 41, diz assim: releia o texto a seguir, em que a engenheira de produção Camila Meira fala sobre a experiência de ter ratos como animais de estimação. Ela diz: a engenheira de produção reconhece haver certo preconceito por criar tais ratos, que teoricamente seriam primos do rato de esgoto, mas conta que as pessoas mudam seus conceitos quando descobrem que são animais dóceis e com personalidade comparável à de um cachorro. Letra A. Porque a associação dos ratos de Camila aos ratos de esgoto gera preconceito. Letra B. Se um amigo seu optasse por ter um rato como animal de estimação, você o visitaria com frequência? Justifique sua resposta e comente sobre o preconceito sofrido pelas pessoas que decidem ter animais nada convencionais. C. No trecho anterior, a palavra primos apareceu entre aspas. Por quê? Qual é o efeito do uso das aspas nessas palavras? Nono. Qual é o argumento de Camila para defender ou justificar sua escolha pelos ratos twister como animais de estimação? Décimo. O estudante Pedro Henrique Luiz de Camargo possui 14 quilos da Mongólia e conta na reportagem que, por serem territorialistas, é preciso separá-los por sexo. Pesquise o significado do vocábulo territorialista. 11º. O veterinário André Luiz Mota da Costa destaca: na clínica onde trabalha, quase metade dos animais atendidos se referem aos não convencionais. Segundo o veterinário, quais são os animais mais levados por seus donos a clínicas? 12º.
Muita gente classifica determinados animais como exóticos, pelos fatos de eles não serem vistos como domésticos. No entanto, o veterinário André Luiz esclarece esse conceito e explica a real classificação de um animal exótico. De acordo com o veterinário, o que é um animal exótico? 13º. O conceito de animal exótico, de acordo com o IBAMA, é o mesmo dado pelo veterinário André Luiz. Podemos afirmar que tanto o veterinário quanto o IBAMA são argumentos por autoridades nesse assunto? Explique sua resposta. Página 43, tá? Tem o 14º quesito, que diz assim. De acordo com o IBAMA, o que uma pessoa interessada em adquirir um animal exótico deve fazer e quais são as orientações dadas nesses casos por esse órgão federal? 15º quesito. Os animais nada convencionais exigem também uma alimentação nada convencional. No entanto, isso não é um problema, pois devido ao aumento de demanda, já existem estabelecimentos especializados nessa linha nutricional em comum. Letra A. Cite alguns alimentos nada comuns que fazem parte da linha nutricional desses animais. Letra B. O proprietário de um estabelecimento comercial que vende alimentos incomuns, Ronaldo Puglia, explica que esses alimentos também são consumidos por humanos. O que Ronaldo diz sobre esse hábito bastante peculiar? Letra C. Explica o que significa aumento de demanda. 16º. Para quem se sente desconfortável com a ideia de dar ratinho vivo para a cobra comer, há outra possibilidade. Se sua resposta for afirmativa, escreva qual é essa saída. 17º. Porque, no final da reportagem, o comerciante Ronaldo Puglia menciona a cadeia alimentar. Página 42, 18º quesito, diz assim. Durante toda a reportagem, houve referências a animais de estimação. Converse com seus colegas e com o professor sobre essa nomenclatura e explique. E 19º, assim como a notícia, o gênero reportagem também pode ter subtítulos. O subtítulo apresenta mais dados ao leitor, complementando ou ampliando o sentido do título. Observe que a reportagem A Adorável Companhia dos Animais Nada Convencionais não apresenta subtítulo. Dessa maneira, você vai criá-lo. Seja bastante criativo e lembre-se de que o subtítulo aparece logo abaixo do título e nos adianta algo a mais sobre o fato. E no Saiba Mais tem assim. Uma turma de 5 amigos, Marcos, Chicão, Délcio, Lara e Teresa, investiga o sumiço de uma velhinha. Tudo começa quando os jovens responsáveis pelo jornal da escola têm a ideia de entrevistar alguns vizinhos para o jornalzinho. Então, percebem o sumiço de Dona Margot e ficam intrigados com isso. O pior é que aquelas pessoas esquisitas na casa da velhinha eram muito suspeitas. A investigação começou de forma despretensiosa, na brincadeira, mas que o Chicão e sua turma foram descobrindo era absurdo. Vai vir de pacotes, lençóis lavados de noite, sotaques diferentes, carros alugados e etc. Ali tinha coisa, e das grandes. Embarque nessa aventura emocionante que envolve atividades da esfera jornalística. Roberto Jack de Lemos, furo de reportagem, tá? Então, assim, vocês vão fazer as atividades, tá? Não esqueçam de me mandar no WhatsApp, certo? As fotos para eu registrar a presença e as notas de vocês. Beijos!